Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma aula de Geografia. Vamos hoje falar de um assunto bem importante. Na verdade, a gente trabalhou o tropeirismo nas nossas últimas aulas, na nossa Semana do Conhecimento, e esta aula ela tem muito a ver com essa ideia da ligação. Então, aquilo que a gente viu lá naquelas aulas do tropeirismo tem muito a ver com a ideia que nós vamos trabalhar hoje, que são as redes de transporte e de comunicação. Porque aqueles caminhos antigos que a gente estudou também tem a ver com essa ideia de interligar lugares, né? Então, bem bacana a gente fazer essa ligação também dos conteúdos que a gente já estudou, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem, certo? Mas para iniciar ali, os recadinhos de sempre, ter o material de vocês em mãos, acessar a atividade lá para registro da frequência, responde a atividade e envia, fica registrada a tua frequência, fazer as outras atividades e os alunos com dificuldade de acesso, enfim, que estão acompanhando só pela TV, pegam o material impresso na escola, solicitam lá e também realizam as atividades para serem acompanhados pelo professor, certo? O objetivo da nossa aula de hoje é ali, identificar as principais características dos sistemas de transporte e comunicação. Vamos entender um pouco, de forma resumida ali, essa característica desses sistemas, né? E o papel deles para a integração das diferentes regiões. Qual a importância de se ter uma rede de transporte ou uma rede de comunicação para interligar lugares, né? Então, essa é a ideia da nossa aula de hoje. Vamos recapitular ali, certamente a gente já falou a respeito dos meios de transporte no Brasil, mas vamos relembrar os principais, pelo menos, aqueles que são mais utilizados, começando ali pelo transporte rodoviário, que é responsável pela maior parte dos transportes no Brasil. Tudo que a gente transporta entre regiões do Brasil, entre cidades do Brasil, está ligado ali ao transporte rodoviário, inclusive o transporte de pessoas. Então, no Brasil, a maior parte das atividades e daquelas que necessitam de deslocamento dependem do transporte rodoviário, certo? Ele é o mais utilizado no nosso território hoje, né? Essa é uma característica bem importante. Mas a gente vai ver a necessidade de existir a interligação. Não dá para você usar um único meio de transporte. Por isso falamos das redes, certo? Então ali, o objetivo de você ter essas redes de transporte é interligar ali os polos industriais, por exemplo, as indústrias, né, se instalam em um determinado lugar, é preciso uma rede de transporte para que tudo isso se desenvolva e aconteça. Então, a importância do transporte rodoviário. Trouxe um mapa ali para a gente relembrar as principais rodovias, como a número 1 aqui, que é a 116, que atravessa o Brasil de norte a sul, a 101, que também atravessa o Brasil ali de norte a sul, a 364, que é esta aqui, que começa lá na porção oeste, vem até o sudeste. Então, são alguns exemplos de rodovias ali que interligam regiões, né? Então, por exemplo, a BR-116, ela passa pelo Nordeste, Sudeste e Sul. Olha a importância dessa rodovia quando a gente pensa em interligar em redes de transporte, certo? O transporte ferroviário no Brasil, ele começa a ser mais utilizado lá no final do século XIX, e aí, principalmente pela questão lá da produção de café, que utiliza bastante essa característica ali do transporte ferroviário, né, para levar os produtos até os portos, e é bastante consolidado em função dessa característica ali na região sudeste. Mais desenvolvido na região sudeste do que em outras regiões do Brasil. Existem vários projetos de ferrovias, mas ela tem o quê? Altos custos para ser construída. Para manutenção é muito baixo o custo, mais baixo do que para a manutenção das rodovias, mas para construir as ferrovias é mais caro. Por isso que, em muitos casos, prefere-se fazer as rodovias do que as ferrovias, né? E aí se utiliza mais o transporte feito por caminhões, por exemplo. Ali, o que nós vamos ter então? As áreas onde eu tenho a maior concentração de ferrovias, né? Aqui na região litorânea ali do Nordeste também nós vamos ter. Algumas aqui que estão pontilhadas no mapa são áreas que é um planejamento, ainda não existem, não estão efetivadas, né?
Então, são planejamentos ali de novas ferrovias para interligar com outras regiões, pensando naquela ideia das redes, certo? E o transporte hidroviário, então, é o que tem a menor participação nos meios de transporte do Brasil. Na região norte, a gente vai ter uma maior rede hidroviária ali, devido à utilização dos rios, mais fácil do que utilizar rodovias. Em algumas áreas nem existem rodovias ou ferrovias, somente as hidrovias, somente os rios, e por isso eles são muito utilizados em algumas áreas. Pela ligação com países vizinhos, então algumas hidrovias, como a Tietê-Paraná, são bem importantes para ligar com outros países e fazer o transporte de muitos produtos através dessas hidrovias também, pessoal. Então, apesar de não ser muito utilizado e ter uma concentração maior em determinadas regiões, ele também é importante. E aí eu trouxe ali as principais hidrovias no nosso mapa: Solimões, Amazonas, a do Tocantins, do São Francisco, Paraná, Tietê, Paraguai. Então, são importantes hidrovias. Por que a gente não tem ali uma quantidade maior? Um dos fatores são as características naturais de relevo. O relevo mais acidentado, rios de planalto, é mais difícil ou impossível, em alguns casos, de você ter ali o transporte utilizando esses rios, né? Então, por isso, a gente não tem uma interligação tão forte ali de hidrovias no Brasil. Aqui a atividadezinha da nossa aula de hoje é dividida em algumas partes. Então, primeiro eu vou deixar o número 1, número 2 e número 3, que é a próxima tela, que aí vai passar para que vocês possam copiar no caderno. Então, copiem as 3 afirmações, as 3 frases ali no caderno e na sequência a gente volta ali para que vocês possam continuar realizando a atividade.
Voltamos então ali com o exercício. Então, esta primeira parte, vocês copiaram a afirmação 1, 2 e 3. E agora eu vou deixar para vocês ali a sequência da nossa atividade. Então, fazendo a leitura do que estava lá nos 2 slides anteriores ali. Então, primeiro, esse meio de transporte que está se referindo a essa afirmação, recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados. A vantagem é transportar o produto do início ao fim, ou seja, retira no local da produção e leva até o destino final sem a necessidade de outros meios. Aí, lá na sequência, você vai dizer que meio de transporte é esse? Número 2 ali, utilizado para grandes distâncias, envolvendo principalmente o deslocamento de pessoas e mercadorias. De custo mais elevado, apresenta uma velocidade maior de transporte. O que é mais veloz quando eu penso nos meios de transporte, né? E a outra que vocês copiaram ali no caderno, recomendado para países de grande extensão territorial, apresentando altos custos na construção, mas para manter é baixo custo. Transporta pessoas, mercadorias e consome uma pequena quantidade de energia, de combustível ali para o seu deslocamento. De qual meio de transporte estamos falando? Então, nós temos 4 meios de transporte no mundo como um todo, né? Se a gente for pensar principais, o rodoviário, ferroviário, aeroviário e hidroviário. Destes 3 aqui, quais estamos falando? Então, vou deixar um tempinho agora para que vocês leiam as alternativas, marquem a resposta certa e a gente já volta com a correção. Voltamos então só com a correção da nossa atividade ali, a partir do que vocês leram, anotaram, copiaram, do que nós já desenvolvemos, já tínhamos falado de meios de transporte em algumas aulas nossas, então hoje retomamos para essa ideia das redes de transporte e a resposta está ali, então a letra E, rodoviário, aéreo e ferroviário era a sequência das 3 afirmações, certo? E aí ali, a matriz de transporte no Brasil. Então, em cada país, o que mais se utiliza? Então, o que está em verde é ferroviário, o que está em vermelho rodoviário, o que está em azul ali o aquaviário, o hidroviário, né? Então, comparando com outros países, o Brasil utiliza 21% de transporte ferroviário, 61% rodoviário e 14% hidroviário ou aquaviário, né? Em comparação a outros países, é o que mais, dos que estão aqui na lista, né? É o que mais utiliza o transporte rodoviário, certo? E aí o outro gráfico ali da matriz de transporte de carga no Brasil em 2018, o que nós vamos ter? O rodoviário continua predominando ali com 61%.
Então, não mudou muito daquela característica que a gente viu anteriormente ali. Depois, o ferroviário com 20,7%, e aí depois os outros ali em menor quantidade. Mas então, os dois meios, né, de transporte mais utilizados ali são o rodoviário e o ferroviário, e que muitas vezes estão interligados entre si, naquela ideia da rede de transportes, que eu posso utilizar diferentes tipos de transporte para chegar o produto no destino final, certo? E aí é disso que nós vamos falar agora, porque quando eu tenho essa conexão, essa ligação, eu digo que é multimodal ou intermodal, ou seja, eu utilizo diferentes meios de transporte para o produto sair de um determinado lugar e chegar no seu destino final. Quando eu tenho isso, eu construo uma rede de transportes, que eu vou mudando e vou facilitando, vou otimizando, vou diminuindo os custos desse transporte muitas vezes. Por isso que para muitas indústrias, por exemplo, enfim, é interessante esse meio de transporte. E para países que têm uma extensão territorial muito grande também, porque aí você consegue diminuir ali os custos desse transporte e construir uma rede, né? Então, nós temos ali o multimodal, que é essa ideia, certo? O desenvolvimento econômico e os meios de transporte estão ligados. Então, existe desenvolvimento econômico se eu tenho uma rede de transportes que faça o transporte da mercadoria, da matéria-prima de um lado para o outro, independente do tipo que eu vou utilizar, se é rodoviário, ferroviário. Mas os meios de transporte em geral facilitam o desenvolvimento econômico de um determinado lugar, certo? Existem algumas regiões que têm melhor condição de transporte, melhor infraestrutura, melhores estradas, melhores ferrovias, mais possibilidade desses meios estarem interligados, e tudo isso vai facilitar o desenvolvimento. Por isso até que nós vamos ter regiões mais desenvolvidas, menos desenvolvidas. Também tem a ver com as redes de transporte, com essa ligação, certo? E aí, as redes de comunicação, elas se assemelham às redes de transporte, né? Porque hoje a gente depende muito dessa questão das redes de comunicação. Mas será que todos os lugares do mundo têm o mesmo acesso a tudo que se pensa em termos de comunicação? Então, o que nós vamos ter ali? Quando a gente constata que tanto as redes de transporte quanto de comunicação precisam de infraestrutura. Se a infraestrutura é diferente de um lugar para o outro, o fluxo de informações, a facilidade ou não de comunicação também vai variar de um lugar para o outro. Ela não vai ser igualzinha em todas as partes, porque tem lugares que têm melhor estrutura e outros nem tanto. Então, nós vamos ter a diferenciação ali. A natureza desses fluxos podem ser distintas quanto à natureza daquilo que se desloca. Nas redes de transporte, a gente tem ali as mercadorias, os objetos. Nas redes de comunicação, eu vou ter o transporte da informação. Então, o emprego de tecnologia aqui para a comunicação é muito grande, para que essas informações possam circular. Nós vamos ter lá a questão hoje, por exemplo, da fibra ótica, que são características que facilitam esse transporte de informação e, portanto, vão facilitar a comunicação, certo? As informações estão associadas a objetos palpáveis, né? Como, por exemplo, as cartas, os jornais, o telefone, enfim. Portanto, são viabilizadas por redes que facilitam esse transporte, né? No caso dos materiais impressos, a gente depende das redes de transporte para que aconteça a comunicação. Por isso, são duas coisas que estão, de certo modo, também interligadas, certo? E outra questão ali é o acesso às informações. Então, neste caso, existem questões de natureza econômica, política e até barreiras geográficas. Vejam que são vários os fatores que vão diferenciar essa possibilidade de comunicação, as redes de comunicação, a informação de chegar nos diferentes pontos. Por isso, a importância de entender todo esse contexto, né? E aí eu trouxe ali um mapa que ilustra bem essa ideia de diferença de acesso. Quando a gente fala de internet, que é uma rede de comunicação, né? Nós vamos ter diferenças ali entre regiões e entre estados brasileiros. Lugares
que estão em tons mais escuros aqui, são os lugares com maior acesso à internet, né? Domicílios que têm acesso à internet. Os tons mais claros são aqueles que têm o menor acesso. Então, a gente vê aqui que sul e sudeste e parte do centro-oeste apresentam maior acesso. Em compensação, alguns estados aqui do nordeste e do norte, menor acesso, porque provavelmente a infraestrutura aqui é menor em comparação a estas outras áreas do Brasil, certo? Outra característica ali é o sinal digital da TV, né? Então, algumas áreas onde os domicílios têm o sinal digital e outros não. A gente também vê uma variação. O estado de São Paulo, aqui no sudeste, é o que mais tem, né? Essa característica ali de sinal digital. E se eu vou lá para estados mais do interior do Brasil, regiões mais do interior, o que a gente vai ter? Uma infraestrutura menos favorável a essa característica. Daí a diferença de receber mais ou menos informações devido à estrutura que leva essas informações também, certo? Que também está ligada à questão do transporte em alguns casos, né? E aí, atividadezinha ali, vão observar o mapa, vão responder ali para nós a letra A e a letra B. E na sequência a gente volta para a correção. Voltamos então ali com a correção da nossa atividade. A ideia da aula de hoje era trazer de forma sucinta, mas que vocês entendam a importância das redes de transporte e das redes de comunicação, para que as atividades da sociedade aconteçam, é necessário que existam essas redes. E o que nós temos que entender? Que por várias características elas são diferentes de uma região para outra. De estrutura, de um histórico de construção dessas redes, tanto de transporte quanto de comunicação, nós vamos ter lugares com maior acesso e menor acesso no Brasil, certo? E aí vocês tinham que analisar o mapa ali para responder justamente isso, região onde há maior e região onde há menor acesso de internet no Brasil. O Sudeste e o Sul têm os maiores índices de acesso ali, segundo o nosso mapa, e o Nordeste menor. E por quê? Porque depende da infraestrutura, dessa característica ali de cada região. As condições de acesso à internet podem estar ligadas a quais fatores? O que leva as pessoas a ter mais ou menos acesso à internet? São vários fatores. Por exemplo, as condições socioeconômicas da população de cada região, isso afeta o ter acesso ou não, né? E a infraestrutura das redes também é outro fator. Então, tanto a característica socioeconômica quanto a infraestrutura podem ali mostrar para nós as diferenças de acesso à internet e a outros serviços.
a presença de antenas, de algumas características de infraestrutura vão facilitar ou não o acesso às informações, o acesso às redes de comunicação, por exemplo. Lugares onde o sinal do celular é melhor, o sinal do celular não é tão bom, devido a essa diferença de infraestrutura. E isso vai diferenciar também o acesso à comunicação, certo? Então, nós temos ali algumas características a esse respeito. Claro que a gente podia falar muito mais a respeito deste tema, mas de forma sucinta, espero que vocês tenham compreendido as redes de transporte e de comunicação e como elas estão interligadas. Na próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!